Você está viajando pelo deserto com a sua família, e sem querer acaba parando em um local de testes nucleares, sendo emboscado por mutantes assassinos. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar a família Carter lutando para sobreviver aos mutantes, e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os mutantes canibais em Viagem Maldita. Começamos vendo que os Estados Unidos fez vários testes nucleares secretos, entre 1945 e 1962, e até hoje em dia o governo nega os efeitos radioativos causados por esses testes, e mesmo usando locais extremamente remotos para detonar bombas como no meio do oceano ou desertos, o ambiente em volta com certeza sentiria os impactos. No caso, a vida selvagem e até mesmo humanos que ficarem próximos dos locais podem acabar desenvolvendo anomalias por causa dos efeitos da radiação. Não estou dizendo que eles poderiam se tornar mutantes canibais, mas é melhor ficar longe só para garantir, né? E com certeza naquela época eles conseguiriam fazer testes secretos, e até mesmo próximos de pequenas cidades, para testar quais seriam os efeitos em pessoas, e tudo isso sem chamar a atenção da mídia, já que as coisas não eram tão disseminadas como hoje em dia, e digamos que mutações provavelmente só aconteceriam na próxima geração de habitantes que vivem nesses lugares, então demoraria um pouco para o governo obter resultados, e só aí que as notícias poderiam aparecer, mas com certeza eles dariam um jeito de se livrar de todos esses testes em humanos, para não levantar suspeitas no futuro. Já esses caras aqui com certeza iriam discordar do que eu acabei de falar sobre mutantes, já que acabaram sendo finalizados brutalmente por um deles, enquanto coletavam materiais em um riacho no deserto. Bom, deveriam ter alguns guardas armados escoltando esses cientistas, só para garantir que nada perigoso iria acontecer com eles. Passamos para esse cara que possui um posto de gasolina no meio do deserto, e bem próximo de onde esses testes ocorriam. Julgando pelo que vimos antes com os cientistas, com certeza esse cara tem algum trato com os moradores do deserto, parecido com o velho de Pânico na Floresta, ou até mesmo o velho do final de Abismo do Medo 2. E caso você não saiba o final, é só ver o vídeo aqui no canal. Esse velho deve mandar algumas pessoas aleatórias para servir de lanchinho para os mutantes, enquanto ganha alguns objetos de valor em troca. Mas olhando para o local onde ele mora, vamos combinar que esse monte de joias e pertences não estão dando muito lucro. Ele até não me parece muito feliz com esse acordo, falando que não aguenta mais fazer isso. Bom, ficar sozinho em um posto de gasolina onde praticamente ninguém deve passar por dias deve ser algo bem solitário. O velho deveria pegar um carro e dirigir em direção à cidade mais próxima, para avisar a polícia sobre o que está acontecendo, e deixar eles lidarem com os mutantes daqui pra frente. Logo, o inventário do saque é interrompido pela família Carter, parando para abastecer no posto. Essa galera está viajando de Cleveland até San Diego para o aniversário de casamento de Big Bob e Ethel. E digamos que deve estar sendo uma viagem insuportável. Estar com 6 pessoas e um bebê em um trailer e uma caminhonete passando por mais de 40 horas com trechos no deserto não deve deixar ninguém feliz. Que ideia genial para comemorar o aniversário de casamento, hein, Big Bob? Tirando o fato dos adolescentes ficarem a viagem toda reclamando que estão presos em um carro e sem área no celular para poder twittar o quão horrível está sendo o passeio. Provavelmente Big Bob deveria ter apenas seguido o conselho de Doug e comprado passagem aéreas para todo mundo, poupando umas boas horas de viagem. Ou só para os dois mesmo, o restante da família poderia muito bem se virar ou ficar em casa. Para ajudar, Big Bob ainda preferiu pegar um atalho e sair da rodovia principal, pois queria ver o deserto. Uma ótima ideia, porque os atalhos sempre funcionam nesse tipo de situação. Enquanto a família está distraída, vemos que alguém está passando a mão em alguns pertences deles, sem que ninguém note a movimentação dela. Provavelmente essa garota é a aluna do Solid Snake e tem um nível máximo em habilidades furtivas. Já Bob, o filho mais novo, vai procurar um lugar para esvaziar o tanque, o que não deixa a Brenda muito feliz, fazendo ele usar a casinha nos fundos. Mas digamos que aquilo ali não me parece um lugar legal para fazer xixi, melhor dar a volta e fazer nos fundos mesmo. Bob realmente entra no lugar e ignora totalmente a sujeira e restos de não sei o que tinha lá dentro. Para melhorar, ele ainda leva um susto, pois tinha alguém espiando toda a manobra do garoto, e Bob acha que era a própria irmã, o que me faz pensar que tipo de relação esses dois têm. O velho do posto dá algumas direções para o Big Bob, dizendo que a viagem seria bem longa, mas o ex-detetive comenta gostar de dirigir à noite, e já que esse cara era um detetive e estava acostumado a fazer rondas noturnas, com certeza ele não iria se aventurar em uma viagem dessa sem ter um mapa decente para navegar pelas rodovias e evitar de ficar perdido no meio do deserto com a família inteira. Rodovias paralelas iguais a essa dificilmente vão ter postos, carros ou pessoas para lhe ajudar, caso algo dê errado, como uma pane no carro, por exemplo, o que facilmente pode acontecer devido ao calor do deserto. Então, um dos cachorros da família acaba fugindo e indo parar dentro da loja de conveniência do velho, que também é a casa do cara. Lynn, a esposa de Doug, vai atrás de Bella e acaba encontrando a mala com o saque do velho. O velho nota isso, e antes da família ir embora, ele aparece e sugere um novo atalho pelas colinas para Big Bob, como se o primeiro atalho estivesse funcionando muito bem, né? Lynn, que estava no banco de trás, fica apenas quieta escutando, o que não faz sentido algum, já que ela viu a bolsa do velho com várias joias e itens que obviamente não eram dele. Ela deveria esperar eles saírem do posto, e como ela cresceu com seu pai sendo um detetive, com certeza ela teria aprendido uma coisa ou outra, e contaria para o seu pai
o que tinha visto dentro da casa do velho. Dessa forma, eles poderiam continuar no atalho principal e chegar até a rodovia. Não tem motivo algum para eles pegarem um segundo atalho, já que essa estrada está completamente sem trânsito. Pegar uma estrada de chão rebocando um trailer não me parece muito divertido. E com certeza a viagem vai ficar menos divertida agora, já que logo após entrar no atalho, os veículos têm os pneus furados em uma armadilha, e Big Bob perde o controle da caminhonete batendo em uma pedra. Após o acidente, Doug tenta conseguir sinal no celular, mas acaba falhando, enquanto Bob sai sozinho atrás dos cachorros que fugiram novamente. E sair atrás de dois cachorros no meio do deserto só vai acabar deixando você cansado à toa. Assim que eles sentirem fome, eles devem voltar para comer. Já Lynn vai pegar uma jaqueta no trailer para Doug e acaba vendo algo refletido no horizonte e novamente não conta nada para ninguém. Ok, definitivamente essa galera está ferrada. Por sorte, ninguém se feriu nesse acidente, mas agora eles não têm um veículo para sair dali e estão perdidos no meio do nada. O plano do Big Bob consiste em Doug seguir pela estrada para ver até onde ela dá, e ele irá retornar até o posto de gasolina para pedir ajuda. Bom, logo vai anoitecer, e após Big Bob mostrar as habilidades dele com atalhos, eu não confio que seria apenas 12 km até o posto de gasolina. Com certeza acampar ali e sair pela manhã atrás de ajuda seria a melhor opção, já que à noite vários animais como coiotes e cascavéis estão caçando, e levar uma picada de cascavel neste lugar não é algo divertido. Lynn deveria começar a falar sobre as coisas que ela nota, já que se a família parasse para analisar melhor esse acidente, veriam que pelo menos 4 pneus estão furados, fora os do trailer que podem ter furado na armadilha também. Não precisa de muito para descobrir que esse acidente foi algo mais planejado do que eles pensam, e combinando isso com o reflexo que Lynn viu antes, que poderia facilmente ser um binóculos ou a luneta de um rifle, definitivamente Big Bob ficaria com suspeitas sobre o que está acontecendo. Porém, o velho pega um revólver e entrega uma pistola para o seu filho ficar de guarda, enquanto eles saem. E digamos que esse garoto não me parece apto a usar uma arma, já que a primeira coisa que ele faz é apontá-la para Doug. Mesmo ela estando com a trava de segurança, acidentes podem acontecer. Existe uma pistola Taurus que dispara sozinha mesmo estando com a trava de segurança, por exemplo. E isso já fez alguns estragos por aí. E eu sinto que essa pistola não vai servir para muita coisa na mão desse garoto. Então a família faz uma pequena oração, o que eu acho que não vai adiantar muita coisa, e os dois partem em busca de ajuda, enquanto o restante fica discutindo sobre a burrice que foi fazer essa viagem de carro. Não demora muito para um cachorro fugir novamente, o que pelas minhas contas já é a terceira vez que um deles escapa. Provavelmente essa família está precisando contratar um encantador de cães para fazer esses cachorros serem obedientes. Bob sai correndo desesperado atrás do animal, esquecendo da pistola em cima da mesa, então ele acaba escutando isso aqui. Ok, se nesse momento você não vai ficar mais desesperado ainda e correr para salvar seu cachorro, desculpe, você não tem alma. Se eu escutasse algo parecido, com certeza eu faria qualquer coisa para encontrar meu cachorro. Bob vê uma silhueta e encontra uma trilha de sangue. O garoto pega uma pedra para se defender, o que não faria tanta diferença se ele fosse atacado, e acaba encontrando seu pastor alemão. E pelo que dá pra ver, a situação não é muito boa. Algum ser de pura maldade finalizou o pobre cachorrinho, o que deixa Bob em choque. O garoto começa a correr e acaba caindo em uma cratera e desmaiando. Logo, Ruby, a garota que roubou o moletom dele, aparece, e Goggles também, lanchando uma das patas do cachorro. Bom, esse cachorro foi morto por uma faca, o que facilmente poderia ser uma armadilha para atrair o garoto até ali, e digamos que funcionou muito bem. Nessa hora, Bob com certeza se arrependeu de esquecer a pistola em cima da mesa, e correr olhando constantemente para trás em um deserto cheio de pedras soltas e crateras não me parece uma boa ideia. Mesmo em um terreno plano, correr dessa forma só irá te deixar mais lento, e eventualmente desorientado, tendo a chance de bater em algo ou cair igual esse cara. Já Doug continua sua caminhada pela terra de ninguém, e em vez de achar uma rodovia, o cara encontra o que parece um cemitério de veículos dentro de uma cratera nuclear. Ok, existem várias dessas crateras que podem ser visitadas nos Estados Unidos. Obviamente essa aqui não é uma delas, pois provavelmente ela ficaria perto de uma estrada conhecida, e teriam visitantes por ali. Mas é claro que ninguém dessa família sabia ler um mapa, e foram parar do lado de uma dessas crateras sem ter a mínima ideia de onde estavam. Anoitece, e Big Bob finalmente chega ao posto de gasolina. Ele procura pelo velho, mas não tem muita sorte. Investigando um pouco o local, ele acaba encontrando os presentes deixados pelos mutantes, e vendo a orelha arrancada, Big Bob ativa o modo de defesa, sacando o revólver. O velho também encontra vários artigos sobre os testes das armas nucleares, e aparentemente algumas famílias de mineiros não quiseram sair do local, enquanto os testes estavam sendo feitos, e acabaram se abrigando nas minas, absorvendo um monte de radiação, e passando isso para a próxima geração deles. Obviamente essa galera não ganhou nenhum superpoder, e acabaram se transformando em mutantes canibais, fazendo vários viajantes desaparecer naquela região
com a ajuda do velho do posto. Vendo isso, Big Bob tenta pegar um carro para fugir, mas acaba sendo interrompido pelo velho bêbado resmungando na casinha. E assim que Bob abre a porta, o cara se finaliza. E em seguida, algumas vozes na escuridão começam a gritar papai, o que faz o ex-detetive disparar que nem um maluco e correr para dentro do carro. Só que ele não checou o banco de trás e acabou sendo pego pelo Papai Júpiter e é levado para as minas. Bom, após mandar a família para a armadilha, o velho do posto parece ter se cansado disso e resolveu se finalizar. Mas de todos os lugares possíveis, ele escolheu justo a casinha que servia de banheiro. Eu não consigo pensar em um lugar pior que esse. E geralmente checar algum barulho estranho não acaba bem. Em vez disso, eu continuaria tentando ligar o carro ou procurar por outro que estivesse funcionando. E o fato de Big Bob ser um ex-detetive e atirar dessa forma com um revólver é preocupante. Ele estava usando um Taurus modelo 66, que comporta até 6 munições e alguns modelos têm um tambor com 7, mas esse aqui é 6. Atirar 4 vezes no nada só irá facilitar o trabalho dos mutantes em te capturar. E com certeza se o pai atira dessa forma, eu nem quero ver o filho atirando. De volta ao trailer, as garotas estão procurando por Bob, e o garoto está esse tempo todo desmaiado naquele buraco, o que não faz muito sentido, já que um desmaio não leva mais que 5 minutos. Apenas em casos raros pode passar de meia hora, e só se a pessoa sofreu algum trauma no cérebro, ela ficaria mais tempo desacordada. Por sorte, a Ruby só queria ficar ali olhando para o garoto, e o Goggles prefere animais em vez de humanos. Brenda milagrosamente encontra Bob, e Ethel trata dos ferimentos do garoto. Ele pergunta se as garotas tentaram usar o rádio, mas elas falam que apenas escutaram a respiração de algum tarado do outro lado. Não demora muito para o garoto escutar algo e sair para checar, descobrindo que o outro cachorro fugiu também, o que deve ser algum tipo de recorde em um dia. Doug retorna com alguns achados e fala sobre a cratera que ele encontrou. Por algum motivo, Bob resolve não contar a ninguém sobre o cachorro que foi finalizado, e que provavelmente existem assassinos à solta no deserto. Doug também não é muito inteligente, já que ele achou vários carros com manchas de sangue largados no meio do nada, e não achou aquilo o mínimo suspeito. Sério, tinha vários trailers e até mesmo uma lancha lá. Mais tarde, Bob tenta convencer todo mundo a dormir no mesmo lugar, mas Doug discorda da ideia, querendo um pouco de privacidade. Porém, o garoto não consegue dormir e escuta um latido, e até parece que ele não aprendeu nada após cair de cabeça naquela cratera. Bob ignora que aquilo pode ser uma armadilha e decide procurar pelo cachorro, não avisando ninguém sobre o que aconteceu, levando a pistola consigo e deixando a porta do trailer aberta. Quando o garoto se liga que é uma armadilha e decide avisar o restante do pessoal, já é um pouco tarde. Um dos mutantes entrou no trailer e antes que eles pudessem fazer algo, um show pirotécnico se inicia, com Big Bob sendo a atração principal. A família corre em direção à árvore e Doug pega um extintor no trailer e sai correndo, enquanto os mutantes tocam um terror dentro do veículo, tomando leite, traumatizando Brenda e comendo os passarinhos. Lynn escuta os gritos e tenta ajudar Brenda, mas acaba virando uma refém também. Ethel percebe a situação e chega com uma pedra, mas é alvejada pelo lagarto. Lynn fica uma chave de fenda na perna do mutante e acaba sendo finalizada em seguida. Depois disso, os mutantes fogem com um bebê, só deixando Brenda viva pois a munição acabou bem na hora. Ok, Bob realmente vacilou em não falar nada para ninguém e sair à noite no meio do nada para procurar o cachorro sozinho. O fato de Doug entrar no trailer para pegar o extintor e não ver um mutante gigante lá dentro me deixa um pouco preocupado com o campo de visão desse cara. Eu entendo que é uma situação onde a adrenalina provavelmente está a 1000, mas em um local tão pequeno seria muito difícil ele não ver um vulto gigante na visão periférica e suspeitar que não era a garota. Além disso, aquele extintor claramente não daria conta de apagar o tocha humana, digo, o Big Bob, e o velho estava apenas sendo usado como distração para os mutantes conseguir pegar o restante da família, ou finalizar eles mesmo, pois não me parecia que eles queriam deixar alguém vivo ali, já que o lagarto disse que voltaria para finalizar Brenda mais tarde, e Doug não deveria perder tanto tempo tentando salvar o sogro, já que dificilmente ele sobreviveria àquilo. Em vez disso, ele deveria ter corrido para o trailer junto com as garotas e tentado fazer algo útil. Já a tentativa de Lynn poderia ter funcionado muito melhor, caso ela tivesse atacado outro lugar em vez da perna. Fazer isso só deixou o cara mais nervoso. Ela deveria ter mirado em um olho ou no pescoço, para depois tentar pegar a arma dele e finalizá-lo. E em vez de sair correndo para o meio do nada como o Bob fez, ele deveria ter ido para o trailer, onde os mutantes estavam, e evitar atirar a distância dessa maneira, pois é apenas um desperdício de munição, que provavelmente eles não devem ter muitos cartuchos sobrando. Doug entra no trailer e encontra a Lynn finalizada, e descobre que o bebê foi levado. Já a Fera está viva, e garantindo uns pontos lá fora, finalizando o Goggles. De volta à família, Bob quer sair e virar o justiceiro lá fora, finalizando os mutantes, mas Doug impede o garoto, já que eles não sabem quantos mutantes existem. Eles escutam um barulho lá fora, e Bob desperdiça mais 3 tiros no completo vazio, acertando o total de 0 mutantes. Doug vai verificar e acaba encontrando um braço com um rádio, que provavelmente foi trazido pelo cachorro, que já aparenta ser mais inteligente que todos ali. Ele sinaliza que tem algo embaixo do trailer, e Bob tenta acertar,
cara, mas o Fera aparece, fazendo eles esquecerem do perigo. Doug começa a perguntar pelo rádio o que os mutantes queriam e o que eles iriam fazer com o bebê, o que não faz sentido algum. Se você consegue um rádio inimigo, você não começa a se comunicar deixando bem claro que você encontrou o bendito rádio. A melhor estratégia seria esperar a comunicação dos mutantes para saber qual seria o plano deles daqui pra frente, e se antecipar preparando uma emboscada, já que eles têm um cachorro para avisar quando os mutantes estão próximos, e um cartucho e meio de munição para descarregar nos mutantes, desde que não seja o Bob atirando, pois ele é horrível e vai errar tudo. Pela manhã, Doug parte sozinho com o cachorro, em busca dos mutantes, deixando Bob e Brenda no trailer. Ok, eu não sei se entrar em uma mina abandonada com um taco e um cachorro é a melhor ideia aqui. Deixar os dois sozinhos lá no trailer pode acabar se tornando um tiro no pé, já que facilmente eles podem ser capturados pelos mutantes. Mesmo que fosse difícil, já que Brenda estava bem mal pelo que aconteceu com ela, os três deveriam andar juntos com o cachorro para encontrar os mutantes, já que se Doug for pego sozinho, dificilmente ele vai ter alguma chance. E antes de partir na missão de resgate, eles poderiam subir em uma montanha para tentar melhorar o alcance do rádio comunicador e usá-lo em outra frequência, tentando se comunicar com alguém. Esses rádios podem ter um alcance entre 2 a 45 km. Seria pura sorte ter uma resposta, mas alguém pode estar passando na estrada de antes e escutar o chamado. Após andar pela mina escura com apenas uma lanterna seguindo um rastro de sangue, Doug não encontra crawlers dentro da caverna, e sim alguns túmulos de alguns mineiros com algumas picaretas, que facilmente poderiam ser usadas como arma. Porém, Doug ignora e consegue sair encontrando uma pequena cidade abandonada, que servia para os testes nucleares. Ele tenta falar com Bob e Brenda, porém nenhum dos dois está perto do rádio, o que torna esse método de comunicação inútil, já que os dois preferem ficar discutindo em vez de prestar atenção no rádio. Já na cidade teste, Doug resolve andar pelo local sem nem saber onde ou quantos mutantes tinham ali, podendo ser pego desprevenido a qualquer momento. Com muita sorte, o cara encontra a única casa da cidade que tem um gerador funcionando, e é claro que o bebê está lá dentro. Mas além do bebê, tem um mutante gigante andando pela cidade com uma shotgun. Doug deixa o cachorro dentro de um carro velho e consegue entrar na casa de fininho, e acaba encontrando uma mutante lá dentro. Ele até tenta escapar com um bebê, mas digamos que isso não deu muito certo. Bom, esse cara nunca viu ou jogou alguma coisa de espionagem na vida dele, pois andar no meio da cidade dessa maneira com certeza facilita muito para alguém te encontrar. E com certeza Doug se arrependeu de ter deixado a pistola com Bob. Por sorte, esse cara não foi finalizado, e largaram ele em uma espécie de freezer com uma porta de plástico que quebrou facilmente, e por coincidência, o taco dele estava por ali também. Após escapar, Doug anda pela casa encontrando o que sobrou do Big Bob, e o mutante Big Brain, que dispensa qualquer explicação sobre o seu nome. O mutante reclama sobre eles terem feito isso com eles, destruindo as suas casas com as bombas e deixando tudo em cinzas, os transformando nesses mutantes. Ok, o governo tentou evacuar essa galera, eles que foram teimosos o suficiente para querer ficar lá e se esconderem nas minas e um campo de testes nuclear. É claro que isso não iria acabar bem. Doug ameaça o mutante para tentar descobrir onde está o seu bebê, mas Pluto chega destruindo uma porta para a hora do café da manhã. Doug não tem chance contra o mutante, mas por sorte o cachorro chega para salvar o dia. Mas em vez de Doug ajudar o Dog a finalizar o grandão, ele apenas sai correndo para o banheiro e coloca uma banheira na porta, como se isso fosse impedir esse mutante. O cara entrou atravessando uma porta, Doug. Pluto novamente ataca ele, mas finalmente ele consegue acertá-lo. Porém, em vez de dar um chute ou tentar empurrar mais o taco no corpo do mutante, ele apenas ficou olhando. O mutante obviamente fica entediado com essa briga e começa a brincar com a comida. Só que Doug pega uma chave Phillips e crava no pé do mutante, finalizando Pluto com a bandeira dos Estados Unidos e uma machadada. Depois disso, ele finaliza facilmente o mutante com a escopeta, e o Fera finaliza o Big Brain. Armado com a escopeta, Doug volta a procurar pela sua filha, porém Big Brain já tinha dado a ordem para o lagarto finalizá-la. Enquanto isso, Brenda tenta queimar um pneu para chamar a atenção de alguém, e Bob faz uma armadilha para detectar movimentos em volta do perímetro, com a linha da vara de pescar que Doug achou no cemitério de carros. Não demora para a armadilha ser ativada, bem na hora que os irmãos estão movendo o corpo da mãe e da irmã para a caminhonete. Os dois vão checar a linha, e descobrem que era apenas um mato batendo no fio, e esse momento de distração é o suficiente para um mutante sumir com o corpo da mãe deles. Bom, a essa altura, queimar um pneu só vai facilitar para os canibais achar o seu acampamento. Já a linha é algo bem útil, porém, ele deveria separar elas, ou colocar um objeto em cada segmento como uma lata, para saber exatamente o local que a armadilha foi ativada, e de preferência deixar a irmã dele em cima do trailer para ter uma visão ampla do lugar e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eles voltam até o acampamento e notam que o corpo da mãe deles havia sumido, e foi um dos mutantes que pegou para fazer um lanchinho. Bob começa a atirar e correr ao mesmo tempo, errando todos os tiros possíveis e desperdiçando munição. O garoto atrai o mutante até o trailer, onde Brenda estava preparando uma armadilha com botijões de gás. Júpiter pega Brenda pela janela e Bob de alguma maneira consegue amarrar as mãos do mutante pela janela, e os dois fogem por outra janela. Quando o mutante se livra
Ultra ele abre a porta e acende os fósforos explodindo tudo. Ok, esse é o tipo de coisa impossível de dar certo, que você só vê acontecendo em Esqueceram de Mim. O fato dele conseguir amarrar o cara pela janela e depois aqueles fósforos não quebrarem e acenderem logo de primeira é pura sorte. Todo mundo sabe que a primeira tentativa só serve para quebrar o fósforo. Seria muito mais fácil Bob ter ficado parado quando o mutante começou a persegui-lo e finalizado Júpiter com um tiro, do que contar com a sorte nesse plano mirabolante, onde o mutante tinha que usar a porta para entrar, sem perceber que eles já saíram, e acabar explodindo o trailer inteiro no processo. Já Doug não consegue encontrar a bebê, pois Ruby trocou ela por um porquinho, impedindo que o lagarto a finalizasse. Ele sai correndo atrás da garota e não demora muito para alcançá-la, mas logo o lagarto chega atacando Doug, que acaba sendo nocauteado pelo mutante. Ruby foge com o bebê e o lagarto segue a garota, esquecendo completamente a escopeta no chão. Porém, Doug acorda, pega a escopeta e dispara algumas vezes contra o mutante. Depois disso, ele pega sua filha, mas o lagarto não estava morto e pega a escopeta para finalizar Doug. Então Ruby percebe isso e se joga da montanha, levando o lagarto junto. Bom, pelo menos um dos mutantes não era um psicopata. Largar a escopeta do lado do corpo do lagarto foi um erro grotesco de Doug. Com certeza deve ter mais mutantes vivos, e eles iriam precisar usar uma arma no futuro. Já no acampamento, Júpiter não morreu com a explosão, e Brenda decidiu finalizar o cara com as próprias mãos usando uma picareta. Terminamos com Doug retornando com um bebê e o Fera, e um mutante de binóculos observando eles. Bom, eles vão ter que caminhar bastante tempo até o posto de gasolina para conseguir água, e um carro para sumir dali. Então, durante esse trajeto, seria bom Doug ainda estar com aquela escopeta, para caso algum mutante apareça, já que ninguém ali sabia exatamente quantos deles havia na cidade. Provavelmente tinha bem mais do que foi mostrado, já que eles estavam sendo observados no final. Ou eles poderiam voltar até a Vila dos Mutantes e procurar por aquela caminhonete que vimos no começo, arrastando os cientistas. Com certeza facilitaria a vida do restante da família para ir embora dali. E essa família teria sobrevivido se eles não fossem tão mão de vacas para ir de carro até a Califórnia, ou se pelo menos não tivessem pego o atalho do atalho. Lynn também poderia ter avisado sobre a mala do velho do posto de gasolina, pelo menos levantaria alguma suspeita no Big Bob, e ele teria uma chance de não pegar o segundo atalho e cair na armadilha dos mutantes. Sem falar que aqueles cientistas que sumiram no começo levantariam suspeitas de que algo estranho estaria acontecendo naquela parte do deserto, e o governo mandaria agentes das operações especiais para checar o local, e esses soldados rapidamente encontrariam os mutantes e finalizariam ou levariam os canibais para serem estudados. Fala galera, esse foi como derrotar os mutantes em Viagem Maldita. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários o que vocês fariam de diferente. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você estiver planejando uma viagem longa, tome cuidado com os atalhos, pode acabar sendo o último caminho que você vai pegar.